baixou para os queridos amados. Glorificamos a Deus por mais essa vida confortável, pelo bom Senhor que nos concedeu aqui estarmos juntos para adorar o Senhor. Devemos sempre agradecer a Deus todas as vezes que nós estamos juntos na casa do Senhor para adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Aleluia. Não haveria mais necessidade de estendermos, porque quando eu vejo o meu querido André, passou a mensagem curta com grande objetivo, esses famosos cada dia mais em nossos corações. Aleluia. Saber que Deus continuou usando os teus servos, né? Isso é maravilha. Deus parabéns, Deus abençoe. Wilson, nosso trabalho muito maravilhoso, como sempre. Deus continua abençoando todos os demais irmãos. E junto, com um texto, irmãos amados, muito conhecido na palavra de Deus, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo muito conhecido, mas sempre traz para nós a inspiração e glorificamos a Deus por mais esta rica oportunidade. Estamos aqui. Aleluia. Só quem quer ser abençoado com glória a Deus. Glória a todos nós queremos ser abençoados e nós vamos falar sobre isso nesta noite. Aleluia. A respeito das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, como nós alcançaremos o que tem impedido nós alcançar. Então, devemos sempre valorizarmos o tempo que nós estamos na casa do Senhor, tanto bem-aventurado aqueles que vêm, bem-aventurados que ouvem. Então, de ambas partes, Deus dá para nós a rica oportunidade para ser feliz. Amém? E assim, 2 Crônicas, capítulo 7, e vamos ler do versículo 11, aleluia, ao versículo 15, texto bastante maravilhoso. A palavra de Deus sempre merece para nós a primazia. O título da nossa leitura é Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz promessa. E Deus, irmãos amados, tem promessa para todos nós. Tem um texto popular aí, né? Que tem promessa de Deus, não morre, não. Quem tem promessa de Deus não morre. Mas a mesma promessa é de vida eterna. Amém? Aleluia. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão entendeu fazer na casa do Senhor e na sua casa. Prosperadamente executou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para me sugar para a casa de sacrifício. Se eu nasceu e cerrar, os céus, cerrar o céu, e não ver chuva, ou se ordenar o gafanhoto que consuma a terra, ou chegar perto entre o povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos, então eu virei do céu e adoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Vamos embora tomar os assentos e glorificamos ao Senhor. Aleluia. Meus queridos e amados, Deus sempre honra a sua palavra, indiferentemente das nossas condições ou nossa posição. Deus continua sendo Deus. É por isso que os irmãos do povo do Senhor Coino disse: nós, aleluia, se acreditar em Deus, se não acreditar em Deus, nós, eles, qualquer circunstância, continua sendo Deus, porque Ele não muda. E aqui nós falamos promessa para todos nós temos, que o plano de Deus para com todos, que sejam todos felizes, sejam todos abençoados. Aleluia. Mas quem será doente é muito abençoado, não. Está me atrapalhando. Amém. Aleluia. Isto é a vontade de Deus para conosco. Por isso que o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é incomparável. Não temos como fazer uma descrição a respeito da extensão, da altura, da profundidade do amor de Deus.
Então, todos nós devemos saber que a bondade e a misericórdia de Deus é a causa da nossa sobrevivência. Porque se Deus, como diz o salmista no Salmo 103, versículo 10, que Deus não tratou segundo o nosso pecado, nem retribuiu segundo a nossa necessidade, porque a sua misericórdia é extensa para com todos, desta razão que aqui estamos com toda a liberdade para dirigir através do louvor, orações, testemunho, porque isto é agradável a Deus. E ainda nós estamos aqui porque Ele que tem dado condições para estar aqui. Então, seria muito incoerente a pessoa andar indiferente do que Deus requer de cada um de nós, porque tudo que nós pensamos, Deus tem melhor para cada um de nós. E dentro da descrição que acabamos de ler, aleluia, Deus propõe para a sua bondade, a sua misericórdia, abençoou abundantemente o povo, contemplando as maravilhas, mas depois que Ele mostrou toda a bondade, aleluia, toda a providência, Ele chama Salomão a atenção. Aleluia, está sabendo? Tudo isso eu tenho feito, mas está sabendo, aleluia, eu que fiz, não foi você, porque simplesmente nós somos instrumentos para ser usados por Deus. Porque se Deus não permitir, aleluia, nós nem daqui saímos. Aleluia, estamos aqui porque guarda, protege. É por isso que lá no Salmo 91 diz que 1000 cairão de lado, 10.000 da direita serão atingidos, se nós estivermos dentro da posição que Deus tem querido. Diferentemente, se estamos tendo que continuar protegendo, porque agora é diferente do passado, entendeu? Porque agora Deus está em plena liberdade, entendeu? Tanto o filho obediente como os obedientes está vivendo normalmente. Mas o caso no final da jornada, que vão prestar conta diante do tribunal, onde Paulo, todos apresentarão diante do tribunal de Cristo para receber o que praticou na nossa vida. Então, o certo pregador dizia que viver sem Cristo é muito bom, é muito fácil viver sem Cristo. É uma maravilha, né? Não tem nenhuma dificuldade de viver sem Cristo. Agora, morrer sem Cristo, aí, como diz o popular, o bicho pega. Ali, morrer sem Cristo, a coisa vai pegar. Por isso, o apóstolo João deixou bem claro para nós um conselho, com muita autoridade, sem não pequeis. Mas se nós pecarmos, não temos advogado, Ele é justo, é o justo, para nos perdoar de todo o pecado. Vista a nossa vontade, ainda na nossa incoerência, a nossa incompetência, quantas vezes oscilamos e somos coerentes à vontade do Senhor, mas Ele continua sempre nos abençoando, guardando, incentivando. Esse foi o assunto que tratamos aqui nesta manhã, a respeito da realidade do inferno. O inferno existe e não adianta a pessoa, por isso, fazer vista grossa que não crê no inferno. Aleluia, eu também sei. Eu não acredito no inferno, mas sabe que eu sei que o inferno existe. Entendeu? A primeira coisa é isso, nós precisamos sempre fazer essa avaliação e Deus não tem mais ninguém por inocente. Então, dentro da narração, é que ele disse para Salomão, de toda maravilha que agora encheu a casa de fogo, e nem o sacerdote foi livrado e sair do poder de Deus que foi manifestado na casa. E aqui vem no versículo de número 13, se eu cerrar o céu e não ver chuva, ou se ordenares não para outro que consuma a terra, ou se vier a peste entre o meu povo, o que serão fazer? O que são vocês com toda a sua sabedoria, com toda a sua capacidade? O que o ser humano é diante de Deus? Se nós pararmos de refletir, os irmãos amados, essa catástrofe aconteceu no Rio Grande do Sul, e sempre acontece em todo lugar, entendeu? Que a chuva cai e muda tudo. Aí só para pensar, os bilhões de toneladas de água que está sobre a nossa cabeça, segurar sobre uma fumaça. Se quiser, extremar todo num momento, e muitas vezes andamos de dura serviço, e pensando que nós temos capacidade para sobreviver. Aí a providência de Deus vai tirando a ponta a tempo suficiente para tomar uma nova atitude. Isso é o plano de Deus. Então, aí dando para todos eles que é uma oportunidade para que possa superar ou alcançar o nosso objetivo. Aí que eu sempre vou dizer que a salvação é um direito de todos, porém isso não é pensa. Então, toda a recomendação vai me dando uma segunda chance para posicionar. Mas se o meu povo, que se chama o primeiro irmão missionário, então, o primeiro passo, irmãos amados, para nós contemplar a paz do Senhor é procurar descer o pedestal da prepotência, da arrogância, do orgulho e reconhecer o nosso Deus
aleluia, que é a causa da nossa sobrevivência. Ele é a vida que tem o Pai a cada nós. Se nós vivemos, pode até parar e fazer uma reflexão. Se Deus reter o oxigênio que nós respiramos 3 minutos, quem vai sair Deus daqui? Então, é preciso parar e fazer uma reflexão e reconhecer, acredito não, que Ele é o Senhor e a nossa vida está no mão dele. Agora, diz o apóstolo João está dizendo: se todavia manter rebelde contra o vitor, não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, porque o juiz de Deus um dia vem sobre ele, porque se convém aquele provérbio, senão, aleluia, não vive pela dor, pelo amor vem pela dor. E feliz é aquele que se destaca, é justamente ante todo bom momento, e reconhece a soberania de Deus bem. Então a primeira coisa, irmãos amados, o primeiro passo para nós reconhecermos e aproximar de Deus é ter uma vida, um coração puro, um espírito quebrantado. Porque quando para se humilhar, irmãos amados, é uma qualidade, mas que nós leva a alcançar nosso objetivo é ser humilde. Qual a diferença de humilhar para ser humilde? Se humilhar eu posso ser, aleluia, ter um autocontrole, e sujeitar qualquer pressão e não deixar se levar, se trata de um autodomínio, entendeu? Um domínio próprio. Agora, ser humilde é uma qualidade inerente das pessoas. Em qualquer circunstância, aleluia, ele não passa de uma posição, como título é dado à igreja, como ovelha. Ovelha nunca se repita, ovelha nunca se posiciona, aleluia, para combater. Não, sempre está na sua submissão, na obediência, na simplicidade, e sempre procurando fazer o que certo é correto. Isso é reconhecer sempre a bondade e a misericórdia de Deus e a sua soberania em tudo, e relata a Bíblia que todos aqui devem considerar uns aos outros superiores a Deus. Nunca deve, pensando que somos tal, pensando que eu sei, aquilo que pode. Não, todos diante de Deus, irmãos amados, aleluia, somos iguais. Todos. Aleluia, todos quantos irmãos amados diante de Deus somos iguais. Deus trata nós como Deus, porque aqui é dado até privilégio um mais que o outro, mas diante de Deus somos iguais. Então, ninguém pode se prevalecer na posição ou exterminar, aleluia, nas suas condições, porque estão tudo a respeito do outro. Então, Pedro, no capítulo 5, ele já dá uma palavra de conforto para os jovens, né? Jovens, semelhantemente, sujeitai-vos. Então, quando ele está falando jovem, irmãos amados, vamos estender até 100 anos, né? Considero que na palavra nasceu os jovens, são 25 a 30 anos, mas aqui nós, aleluia, a igreja que é a juventude, aqui tem uma liberdade, uma prioridade até 100 anos. Amém? Glória, aleluia. Semelhantemente, jovens, sujeitai-vos, os anciões, sujeitai-vos a todos, porque Deus resistiu pelo qual a graça humilde. Isso é o primeiro ponto. Versículo número 6, está dizendo: o milagre do debate da potente mão do Senhor, ao seu tempo ele os exaltará. Entendeu? Ali que nós temos, irmãos amados, agraciado por essa qualidade inerente da humildade, entendeu? Ainda nós temos aí, não temos nenhuma direito de revidar diante de Deus, fazer cobrança daquilo que nós queremos. Mas por isso, no versículo de número 7, ele está dizendo: não somos sobre toda a vossa ansiedade, porque ele sabe o que é de nós. Cada um de nós tem sonho, tem projeto para ser realizado, então não tem que ficar na dispensação do Espírito de Deus, que Deus, a bênção de Deus só chega em nossa vida no momento certo, na hora certa. Tem pessoas na simplicidade que só olham, aleluia, a bênção de Deus ela está, mas não falta. É um dito totalmente ao contrário. A bênção de Deus é no momento certo, aleluia. Hoje pode estar na pior, aleluia, circunstâncias de perto da vida, pode não afligir, mas Deus tem poder amanhã reverter o quadro e a bênção chegar sobre nós e nós vamos glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Então a humildade, irmãos amados, é o ponto principal. E o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6, versículo 10, repete quase a mesma palavra a respeito da humildade. E o próprio Cristo, irmãos amados, nos convida, aleluia, como mestre por excelência, ele convida para nós entrar no seu seminário. Amém? Onde está escrito? Mateus capítulo 11, versículo 29. Aleluia, está dizendo: aprendei de mim,
Eu sou manso e humilde de coração. Cristo, irmãos amados, aleluia, ele é exemplo em todos os seus haveres. Por isso que Pedro deixou bem claro para nós, no capítulo 2, versículo 22 da sua primeira carta. Ele está dizendo, para isso foi chamado. Cristo padeceu por nós, deixando exemplo. Então, tudo que nós pensamos que a coisa está ao contrário para nós, mas quando olhamos na trajetória de Cristo, nós, irmãos amados, para glorificar a Deus em toda a posição. Por isso que Paulo deixou bem claro, dizendo, em tudo da graça que é a perfeita vontade de Deus, porque Deus não deixa tentar acima que nós possamos suportar. Tudo que vem sobre nós, porque Ele dá capacidade para superar os problemas, vencer a batalha no dia a dia, porque a nossa vitória final, aleluia, como diz o apóstolo João, aleluia, ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Naquele dia, irmãos amados, aleluia, como nós estudamos naquele dia, né? Então Cristo colocou à sua direita aqueles que obedecem a sua palavra, sigam os seus ensinamentos, obedecem os ensinamentos, ficarão à sua direita. E agora ficarão à sua esquerda aqueles que viveu completamente, com livre e espontânea vontade, não quis ser submisso à sua palavra, não reconheceu o sacrifício de Cristo, não reconhece a soberania de Deus, então ele ficará. E naquele dia vai ser convidado aquele que passou pelo império da vida, sujeitou, manteve com paciência, com humildade, será convidado, filho de bendito meu Pai, que possui esperança, o Filho de Deus e tem da fundação do mundo. Esse brilharão no céu como esplendor do firmamento, mas aquele que está à sua esquerda, como diz a palavra, Mateus rebelde, não quis submeter a soberania de Deus, então vai receber a palavra mais chocante que poderia acontecer, apartai-vos para o tormento eterno. Deus não fez para ninguém, mas isso é o ser humano que escolhe isto, irmãos amados, que o nosso Deus é amor. É por isso que ele fala para nós 365 vezes no ano. Entendeu? Então, não tema. Quando está para temer, então quem não está temendo tem que obedecer. Então, quando nós temamos, nós obedecemos, e assim a bênção para todos quantos obedecem. Então, se nós lemos no capítulo 2, versículo 6, ao versículo 10, carta ao povo Paulo Filipenses, Cristo, ele deu exemplo de humildade. Ele, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, ele deu exemplo. Paulo diz que, sendo Deus, não teve nenhum interesse de apresentar como a Deus, mas antes se humilhou, fez menos que os anjos, menos que os homens, humilhou-se até a morte de cruz, a morte mais cruel, entendeu? Humilhante, aleluia. Mas para isso Deus deu um nome soberano, que é sobre todos os nomes, que todo joelho se dobrará e toda boca se confessará que Ele é o Senhor, que acredita ou não acredita, mas todo vai confessar que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. Aleluia. Então isto, irmão, traz para nós o passo da humildade para nós alcançar a nossa vitória. Então o segundo ponto, irmãos amados, orar. Então o primeiro ponto é ser o povo que se chama, não se humilhar. E buscar a minha orar e buscar a minha paz. Entendeu? Então a primeira coisa é a oração. Então a oração, todos sabem que oração é falar com Deus. Sim ou não? Oração é falar com Deus. Agora que nos leva a Deus nos ouvir, o que é? Uma profunda comunhão com Deus. Aleluia. É por isso que o apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, a sua primeira epístola, está dizendo assim: nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Porque ninguém consegue amar a Deus se não amar o seu próximo. E ninguém consegue amar o próximo se não amar a Deus. Então, dois tem que estar paralelo. Aleluia. Então, nós precisamos desta união perfeita com Deus e com o meu semelhante. É por isso que Jesus disse, bem claro, se você puder depositar na sua oferta no altar, lembrar que tem alguma coisa com o seu próximo, volta e vai reconciliar com ele, porque nem deixa de a sua oferta, vai lá reconciliar com ele, porque nem a sua oferta e o seu louvor chegará diante de Deus. Então Deus, irmãos amados, quer que nós vivamos uma perfeita união. Aleluia. O escritor dos Hebreus disse: a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Isto é o plano de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos amados,
é esta razão, entendeu? Agora vem o profeta Jeremias dando detalhes. Para no capítulo 29, capítulo 29, versículo 13. Então, aquele que me busca acharão, se me buscar de todo o coração. Entendeu? Então, quando nós aproximamos de Deus, nós temos, irmãos amados, desprender, desvaziar, aleluia, do nosso afazer, do nosso ser, do nosso idealismo, e estar na presença dele como servo, na sua plena, aleluia, dependência. Aí vai olhar para dentro de nós, reconhecendo ele, assim como a palavra relata que somos pó. O ser humano é um pó da terra. E como é que vamos se prevalecer? Ele, o fogo de vida que nos deu, aleluia, como está escrito lá em Gênesis, ele fez o homem do barro, entendeu? Como um boneco, socorro, deu o espírito de vida, se tornou o quê? Alma vivente. Então, o espírito de vida, essa vida que nós temos, deve ao Senhor. Aleluia. Então, primeira coisa, então se não é para buscar a Deus, é buscar de todo o coração. Toma, é primeiro lugar. Por a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? O primeiro mandamento é, aleluia, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem prioridade em nossa vida. Se quiser ser abençoado, der toda a prioridade para trabalhar em nossa vida. Mas vai dizer, irmão, eu tenho a visão, nada. Deus, irmãos amados, faz tudo detalhadamente. Seu mandamento dele, porque ele deu condições para que nós possamos, irmãos amados, tomar posse da nossa bênção. Então, Jeremias está dizendo que busca, me conta se buscar de todo o coração. Isso aí no capítulo 55, versículo 6, está dizendo, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar, enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar, enquanto você pode achar. Amém? Então, sabe que Deus sempre está atento à nossa aproximação, jamais nega de nós, aleluia, justamente a oportunidade de nós estarmos sempre ao seu lado. O versículo já leu no capítulo 7, versículo 15, agora estarão abertos meus ouvidos e atentos às orações deste lugar. Entendeu? Oportunidade para nós estar sempre falando com Deus, intercedendo com Deus. Isto é o que Deus quer, que nós estejamos em plena comunhão, de um bom funcionamento com Deus, andando continuamente com a ordem de Deus, aleluia, dava para o povo, a que a família, como ensinasse os seus filhos, a família, andando pelo caminho, deitando, levantando, sempre falando do amor de Deus. Ter primazia, a palavra de Deus ter primazia em nossa vida, aleluia, ter a vida cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque isso vem direcionarmos a nossa vida. Agora perguntamos, aleluia, mas porque eu estou orando, eu estou negócio, por busca a presença de Deus, eu estou orando e tal, e nada me acontece. Porque agora eu falo o que os pequenos detalhes, só pouco, aleluia, que se não for falar, tem umas breves. Primeiro ponto, irmãos amados, o que impede as orações de seres de Deus. Isso aí que vai ser o que precisa sempre fazer a avaliação, porque ele está clamando e o Senhor não está respondendo. Porque Deus não está cumprindo sua parte, ele cumpre a sua palavra. Por isso que eu disse sempre que a Bíblia é um livro que toda questão em ordem a respeito da nossa vida espiritual, nós encontramos nesse livro sagrado. Aleluia! E por desprezar os conselhos da palavra de Deus, desprezar as oportunidades de ouvir a palavra de Deus, é a razão que tem muita pessoa passando pelo processo, aleluia, buscando, mas não encontra a sua vida. Vem que ele conta, deixou bem claro para nós no capítulo, Provérbio, capítulo 8, versículo 28, versículo 9, que ele está dizendo, aquele que desvia seu ouvido de ouvir a lei, até essas orações é abominável. Vai ter pessoa que despreza a mensagem, ele não gosta de ler a Bíblia, nunca tem tempo da Bíblia, então vai orar, vai responder, nunca vai ler, porque as nossas orações têm que estar baseadas na palavra de Deus. Toda a nossa iniciativa, entendeu? Tem que estar baseada na palavra de Deus, porque nós não temos domínio próprio, porque está escrito é para nós obedecer. Então a razão que o sábio Salomão deixando bem claro, Provérbio 28, 9, que aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até as orações é abominável, até é repugnado, rejeitado, entendeu? Isso toda a gente tem muito cuidado para valorizar as oportunidades que Deus tem dado para
não perderem as oportunidades. Aí, capítulo 59, versículo 2, é um versículo muito citado, todos sabem que está dizendo que a mão de Deus não tem colhida para que ele possa salvar, nem tampouco seus ouvidos vedados para que ele não possa ouvir, mas o pecado e a iniquidade faz separação da criatura do Criador. Então, aí que vem a razão de que este homem dos seus próprios pecados. Entendeu? Então, Deus sempre cumpre a sua palavra. Outro ponto, irmãos amados, aleluia, que nós estamos aqui até Provérbios capítulo 8, 17, entendeu? As oportunidades de buscar a Deus, não está esquecido do versículo muito maravilhoso. Provérbios 8, 17 diz: olha, eu amo quem me ama e quem me busca de madrugada me acharão. Entendeu? Então vê que é uma abertura que Deus dá para nós ter aquela plena comunhão, mas o que nos empecilha da incoerência do ser humano impede de ser uma pessoa abençoada. Provérbios 28, 13. Aleluia. Aquele que cobre suas pensões nunca prosperará, mas aquele que o deixa alcançará a misericórdia. É a vontade de Deus, irmãos. Aleluia. Deus não leva em consideração, mas Ele quer que nós reconhecemos, tomamos uma atitude e assim vai entrar com providência. Aleluia. Salmo 66, versículo 8. Se eu atender a iniquidade do meu coração, creio que o Senhor me ouvirá. Então veja aqui, pequenos empecilhos que parece que a pessoa entra na deficiência e despreza essas advertências, única anda dias e dias, não alcança a sua vitória, porque foi incoerente o que Deus requer para cada um de nós. O segundo ponto é se converter, né? Aleluia. O segundo ponto é se converter. A palavra converter, todos nós sabem que ela é acompanhada de dois objetivos. No capítulo 3, versículo 19 de Atos Apóstolos, que diz na mensagem, eles se converteis, arrependei-vos e converteis, para que possa ser apagado os pecados. E vem assim o tempo do refrigério. Arrependei-vos e converteis. Que o arrependimento tem dois sentidos. Primeiro, remorso e tristeza pelos fatos cometidos. Porque comparamos, refletimos, reconhecemos a nossa ingratidão, incoerência para com o nosso Deus, tão bom que Ele é, que tudo que nós pensamos de bom é melhor para cada um, e nós somos totalmente diferentes do que Deus quer. Aleluia. Quando nós falamos da força de expressão, que aqui não, aqui o povo anda certo. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, isso, irmãos amados, precisa do arrependimento, temperado a reflexão, reconhecendo, aleluia, os favores de Deus sobre a nossa vida, e não estão correspondendo, a pessoa não está correspondendo, entendeu? Aí, como diz assim, a ficha cai, não tem outra coisa, tristeza, revolta, operação e gratidão. Aleluia. E a conversão é uma transformação de dentro para fora. Aleluia. Então, uma mudança radical de dentro para fora, que passa a reconhecer, muda totalmente a sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de proceder, aleluia, porque foi regenerado pela palavra do Senhor. Aleluia. Então, o arrependimento e a conversão, ela tem que andar junto. Porque, no outro ponto, o que é arrependimento? Mudança de atitude. Então, Deus falou para mim, reconheci que é lei. Aleluia. Então, eu tenho que tomar uma atitude. Essa atitude é o primeiro que ele entendeu? Remorso e tristeza pelos fatos conceitos. Segundo, fiquei agora, eu ia para lá, nós ia para aqui, não vamos para lá, mudando de direção completamente, mudança de atitude, isto é a palavra, arrependimento. Então, isso que nós falamos sobre isso aí, então, arrepender, converter o seu novo caminho, e nós vemos sobre isso aí, e o Provérbios capítulo 1, versículo 23, onde nos convida a tomar atitude de chorar, entendeu? Convertei-vos pela minha redenção, derramarei sobre o meu espírito para saber das minhas palavras. Na medida que a pessoa se converte e se vem a conversão, entendeu? Aí vem o esclarecimento a respeito do plano de Deus sobre a nossa vida, porque somente através da palavra de Deus que nós passamos a conhecer melhor a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque não tem outro caminho, não tem outra diretriz, a não ser porque a Bíblia é uma busca que nos conduz à vida eterna. A
Bíblia é uma carta que Deus escreveu à humanidade. A Bíblia é a palavra de Deus e que persegue nós, meditando dia e noite. É por isso que o salmista, lá no Salmo 119, versículos, está dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então, outro ponto aleluia, converter-se dos maus caminhos. Então, por isso que Provérbio 26, Provérbio capítulo 16, 25, está dizendo que há caminho para o ser humano que parece perfeito, mas o fim é caminho da morte, o caminho da decepção, o caminho da tristeza, entendeu? Isso é preciso saber justamente o que está fazendo. Mas no Salmo 119, versículo 29, o salmista, dado pela inteligência, ó Deus dizendo: desvia de mim o caminho da falsidade e considera piedosamente a tua lei. Versículo de número 30, escolhi o caminho da verdade e propus seguir o teu justo juízo. Isto, irmãos amados, é uma vida regenerada, uma vida que justamente já provocou a salvação e não vai ser enganado por fantasia nenhuma, mas vai fazer conforme o nosso patriarca Enoque. E nós, irmãos amados, que é um homem sujeito à mesma ocupação que nossa, mas a Bíblia relata que Enoque andou com Deus. E certo comentarista dizia: alguém chamasse Enoque, vamos dizer: não, eu estou ocupado com Deus. E nós vamos fazer isso: não, eu estou ocupado com Deus. Então nossa mente está sempre ocupada com as coisas a nível espiritual, como Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 3, versículo 2: se já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não que são da terra. E muitas vezes, amados, se não tiver justamente a prudência, envolver por mais das coisas dessa vida e as coisas que Deus interessa para nós. Então nós precisamos sempre estar dentro das condições, procurando fazer conforme o salmista: desvia-me caminho da falsidade e considera-me piedosamente a tua lei. Isto é o dever de cada um de nós, e lutamos, porque todos nós, irmãos amados, sabemos que ninguém consegue nada com seu esforço. Ninguém vai dizer que vai entrar no céu de braço cruzado. Não, a Bíblia: propriai-vos, prendado pela porta estreita. Mas só tem uma coisa: estou na batalha e nunca estou sozinho, porque aquilo que pode me Deus vai completar, se eu estiver trabalhando dentro da força de vontade, dentro do limite que Deus tem colocado, Ele vai profetizar e sempre está falando conosco. Não tema, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, aleluia, a bênção da minha justiça, promessa de Deus para todos, aleluia. Só sofra quem quiser, porque Deus quer te ajudar, aleluia. Outro ponto, meus queridos irmãos, Provérbios capítulo 15, versículo 24, diz que para o entendido, o caminho da vida é para cima. Para quê? Dizer o caminho o caminho do inferno que é para baixo. Então o derrotado, o que é? O cristão que quer ir para o céu, ele está sempre ligado nas coisas celestiais que é de cima, aleluia. Oh, maravilha dos altos céus, aleluia. Então o caminho, irmãos amados, perfeito, o caminho perfeito, deixou bem claro para nós o próprio Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 6 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem o Pai que não seja comigo. Assim falou Jesus. Porque Ele é o caminho para nós seguir por fé. Tendo tudo que se tange a respeito da vida espiritual é uma questão de fé. Aleluia. Por isso que Paulo escreveu no capítulo 10, versículo 17 de Romanos, está dizendo que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Oh, maravilha, né? Então nós temos, irmãos amados, fonte de aprendizado para nós ser bem sucedido dentro da situação inteira. Então ele é o caminho para nós seguir por fé. Ele é verdade para conhecer amor, e ele é vida, porque vida eterna, só Ele que conquistou ali na cruz do Calvário para cada um de nós. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. E o Salmo de número 21, para terminar, ó, 119, versículo 1, que está dizendo: bem-aventurados que predicam correto e andam na igreja. O que é a palavra bem-aventurado? Felizes serão os que assim procedem. Aleluia, porque quando nós estamos andando no caminho que Deus colocou, irmãos amados, aleluia, nós vamos, como diz aquele menino que é só vitória, é só alegria, é só bênção. Mas se entrarmos o caminho diferente, o caminho da falsidade, os impérios da universidade de fingir. Hoje o versículo para nós terminar.
101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. O meu procurarão ser a terra para que esteja comigo. O que anda em caminho reto, este me servirá. Oh, aleluia! Quantos estão no caminho reto aí? Levanta a sua mãe na glória a Deus. Oh, aleluia! Que Deus o abençoe. Aleluia! Que o Espírito Santo continua falando para cada de nós, sempre muito posto nossa bênção, e glorificamos a Deus, irmãos amados, como Paulo deixou bem claro para nós lá no capítulo 5, capítulo 2, versículo 11, né? Aleluia! A graça de Deus é manifestada, trazendo a salvação a todos. Falamos graça, falando favor e merecemos. Deus não levou em conta o tempo da sua esperança, mas antes de Deus sofrer para nos resgatar. E o apóstolo João, no capítulo 15, versículo 16, o que ele deixou para nós? Não é vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vai dar fruto, e o vosso fruto permanece para a vida eterna. Que Deus abençoe, guarde e os protege, e prossigamos, irmãos amados, na obediência da palavra do Senhor.